Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Jesus. Queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar o teu nome, para aprender um pouquinho mais da tua palavra. Somos gratos a ti pela nossa salvação. Te damos honra, te damos glórias para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Cleudete, me converti em 2008, sou esposa do Dirceu, qual todos vocês já conhecem, trabalhou muitos anos na Igreja Apostólica, pastor, e nos conhecemos lá, na Apostólica. E quando foi em 2008, pela graça e a misericórdia de Deus, nos convertemos. Hoje, propriamente dito, eu não ia contar o meu testemunho, mas eu vi que tem pessoas aqui que querem que eu conte meu testemunho. Então, eu tinha preparado uma palavra, mas eu deixo para a próxima oportunidade. Então, eu vou participar dos irmãos o meu testemunho. Eu fui para a Igreja Apostólica quando eu era muito criança ainda, eu não entendia. Não me lembro quando eu entrei, porque meus pais foram de lá. Meu pai era pastor também, ele morreu há 3 anos atrás. E então eu criei no Mato Grosso, na cidade de Cáceres. E sempre fui muito obediente, muito fiel aos princípios doutrinários. Casei na igreja, conheci o Dirceu lá em Cáceres, quando ele foi para pregar. E quando cheguei aqui em São Paulo, minha família, ninguém mora aqui em São Paulo, tudo no Mato Grosso, e eu me apeguei, como sempre me peguei, servindo a apostólica. Quando foi em 2004, a minha filha, que hoje está com 15 anos, ela foi acometida de uma doença muito grave, que pela medicina não tem cura, síndrome nefrótica. E ela ficou internada nessa época, em 2004, no Hospital do Servidor Público. Saiu de lá tomando 5 remédios. Só que quando foi em 2008, ela teve uma crise muito, mas muito forte. E ela foi internada de novo, desenganada pela medicina. Ficamos mais de 1 mês internada naquele Hospital do Servidor Público. E teve um dia que a médica, a nefropediátrica do servidor público, ela era a chefe da pediatria, da neuropediatria lá. Ela falou para a gente que não tinha mais nada para fazer com a Larissa, que era para vir embora para casa e que de 3 em 3 dias para voltar com ela para tomar albumina na veia. Ela já estava fazendo esse tratamento com albumina. Porque essa doença, o rim filtra todas as proteínas que não podem ser filtradas do sangue. Então, ela ficava sem nada e com isso ela inchava, muito, muito inchada que ela ficava. E eu, com aquela fé, eu fui pedir oração para o Aldo Bertoni. E quando eu cheguei lá na sala dele, na primeira sala, tinha um homem que depois eu reconheci por uma foto, depois de muito tempo, e ele falou para mim que ia atender na cozinha, e eu fui com ele. E aí eu falei para ele que a Larissa estava com esse problema muito sério, desenganada, e que eu tinha ido lá para pedir oração para ele. Aí ele falou para mim que a Larissa não tinha nenhum problema de saúde, e que quem estava com esse problema era eu. E aí ele veio para colocar a mão no meu seio. Nesse momento, eu empurrei. Eu lembro que ele estava com a camisa xadrez azul, eu empurrei o homem. Na hora que eu empurrei, ele começou a me xingar de tudo quanto foi palavrão. Prometeu matar o Dirceu e perguntou
o que eu fazia, eu falei que eu era professora, e aí ele falou que era para me largar tudo, que ele ia cuidar de mim, mas que ele tinha que largar o Dirceu. Aí, que senão ele ia matar ele. E começou a xingar, irmãos, sabe, naquela hora caiu a máscara, porque eu confiava nele como um santo. Aí, a hora que eu vi aquela pessoa falando muitos palavrões, que eu nunca pensei em falar na minha vida, eu ajoelhei no pé dele, como se fosse hoje, pedir pelo amor de Deus que ele não fizesse isso com meu marido. Mas ele estava relutante. E aí eu corri, e lá nessa cozinha tinha um banheiro, não sei se tem até hoje, um banheiro, eu me tranquei ali. Esperei uns momentos, na hora que, chorando muito, aí eu saí dali, liguei para o Dirceu, eu tinha ido sozinha para lá, saí desnorteada, sabe, preocupada com a situação da Larissa e com muita revolta, com muita raiva no meu coração, com muito ódio. Liguei para minha cunhada também, contei para ela. Minha concunhada, que é a esposa do irmão do Dirceu, do Gilberto, falei, ela atendeu, eu falei, olha, eu vim aqui na igreja, aconteceu isso comigo. Ela falou, eu não acredito, eu vou ligar para esse homem. E ela conseguiu falar com ele. Não sei como ela conseguiu. E aí ele falou para ela que era tudo mentira, que eu tinha ido lá atrás de dinheiro. Mas aí ela não acreditou, nem o Gilberto, tanto que eles saíram também da igreja na mesma época que a gente. Vim para casa com 2 problemas grandes, irmãos. Não sabia em quem falar mais, em quem confiar. E com muita raiva no meu coração. E olha que eu procurei fazer de tudo, para me vingar daquele homem. Só que aí o Dirceu também pediu as contas lá do escritório que ele trabalhava, não foi mais. Só que ele começou a cumprir o que ele havia prometido. E ele não nos deixou em paz. Várias pessoas ligavam aqui para casa, na época falava que sabia onde o meu filho estudava, sabia onde a gente trabalhava. Como eu sempre trabalhei à noite também, uma vez eu cheguei em casa, eu vi um dos carros, porque eu gravei a placa do carro, estava um carrão parado aqui, quase perto de casa. Eu entrei correndo e falei para o Dirceu, o homem está aí na porta de casa. Foi muita luta mesmo. E também a luta com a minha filha. Mas Deus tem um propósito diante de tudo isso, que nesse turbilhão de coisas que a gente estava passando, eu com muita raiva, liguei para minha mãe em casa chorando, contando para ela o que tinha acontecido. A mãe falou para mim, você vai na igreja e vai pedir perdão para o irmão Maldo, que isso não é coisa que se faz. Eu falei, mãe, eu não vou fazer isso não, porque o homem quis abusar de mim e eu não vou. E eu falei um monte. Perdi a minha família todinha naquele dia, irmãos, todinha. Meu pai não conversava mais comigo, as minhas irmãs me abandonaram. Só que quando eles me abandonaram, Jesus me acolheu, com os meus desfeitos, com as minhas dores, com as minhas mágoas, com as minhas dificuldades. Porque Deus enviou Isaías aqui em casa e foi falar com o Dirceu. O Dirceu logo se converteu. Isaías conversou com ele e ele já foi na igreja, já aceitou a Jesus. E eu ainda com o coração muito duro, com muita raiva no meu coração, uma dor de alma que eu tinha. E aí a Célia também se aproximou, e naquele momento de muita dor com a Larissa, a gente começou a orar por ela. Oramos por ela, e aí eu vi que não tinha outra saída mesmo, era só Jesus.
Aí entreguei minha vida para Jesus, foi em março de 2008, mais ou menos, isso que aconteceu. E a médica deu alta para Larissa, tirou aquele acesso e ela dava um vidrinho, deu um remédio num vidrinho que era um ácido que você tinha que pingar na urina dela. Quando ela estava perdendo essa proteína, quando a gente pingava duas gotinhas na urina dela, era como se o ovo estourasse quando estava cozinhando, de tanta proteína que ela perdia. E teve um dia que o Dirceu foi para o monte orar e ele me ligou lá do hospital. Eu estava no hospital, já era tarde, acho que era mais de 11 horas da noite. E ele falou, amor, hoje Deus curou a Larissa. Porque eu estava orando aqui, apareceu um irmão que eu não conheço, nunca vi na minha vida. E ele falou que hoje Deus está curando a Larissa. No outro dia a gente veio para casa, irmãos. Fazendo o teste de urina todos os dias. Não deu mais nada para a glória do Senhor. E aí a gente fazia. Era para fazer 2 vezes ao dia, a gente fazia toda hora que ela fazia xixi. A pressão dela era altíssima. Colesterol 500, triglicérides 600, porque essa doença mexe com todo o metabolismo do corpo. Uma semana depois, foi repetido os exames, e para a glória do Senhor, a Larissa não tinha nada mais. Nada, nada, nada. Voltei ao servidor na nefro, e ela ficou admirada, porque ela tinha dado um remédio com 90 cápsulas de alto custo de um menino que tinha morrido da mesma doença. Só que eu senti no meu coração de não dar aqueles remédios. E esses remédios estão aqui em casa até hoje, as 90 cápsulas. E eu falei para ela, falei, doutora, mas a Larissa não tomou nenhuma dose. E ela falou para mim, ela ficou muito brava, falou que acionar o conselho tutelar, porque aquilo lá era negligência, incapaz, uma coisa assim que ela falou. Nunca mais apareci naquele hospital. Comecei a fazer um acompanhamento com uma outra médica, a doutora Nelise. E aí a médica, contei toda a história para ela, e ela falou, olha mãe, já que a Larissa não tem nada, a gente vai começar a acompanhar ela uma vez por ano. Depois de 5 anos, a médica deu alta e comprovou a cura da Larissa, para a glória do Senhor Jesus. Larissa curou, mas eu não. Ah, irmãos, vocês não sabem o que eu fiz. Tanta coisa por causa desse homem. Eu queria me vingar de tudo quanto é jeito. Era uma dor na minha alma, uma saudade da minha família por 2 anos, que eu não conseguia falar com o pai, não conseguia falar com a mãe. Depois foi todo aquele processo que a gente se expôs na mídia, a gente foi pro fórum. Eu acho que se fosse hoje eu não faria nada daquilo mais, porque aquilo foi sofrimento para mim. E vocês acreditam que teve um julgamento desse homem lá em Cáceres, e foi a minha mãe, o meu pai, depor contra mim a favor do velho? Quando eu soube disso, que eu tenho uma irmã que não é da apostólica, nunca foi a minha irmã Lili, ela foi e me contou. E eles foram depor contra mim e a favor do velho. Foi mais uma cacetada na minha vida. Mas aí eu resolvi que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus que nós vamos ganhar a nossa casa, a nossa família, e que a vingança não pertence a nós. Comecei a orar e pedir, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação daquele lugar. Muitos anos eu fui enganada, fui praticamente abusada naquele lugar, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero seguir a minha vida contigo. Comecei a orar, irmãos, orar.
muito, muito mesmo. Deus foi tratando da minha vida. Deus foi curando aquelas feridas da minha vida. Tomei a decisão de ligar para minha mãe, ligar para o meu pai, conversar com eles de boa, e eles voltaram a conversar comigo. Voltei nas férias ir para casa deles. E quando teve o julgamento, acho que vocês se lembram aí no fórum que a gente teve que depor. Antes desse do julgamento, o pai escreveu uma carta para mim. Eu tenho uma cópia dessa carta que o pai mandou. Ele pedindo perdão para mim de tudo que ele tinha feito e que ele retirava o processo. Ele escreveu uma carta endereçada ao juiz, que tudo aquilo que ele falou, que ele foi obrigado a fazer aquilo, que por conta dele ele não queria fazer, e escreveu. E no dia do depoimento, eu falei lá, dei o meu depoimento e perguntei para a juíza se eu poderia anexar aquela carta do pai, né, que não estava nos autos do processo, e ela aceitou aquela carta, e aquela carta foi anexada como se ele não tivesse deposto lá. E depois dali, eu fiquei com muita sede, irmãos, de aprender a palavra do Senhor. Muita sede. E aí eu comecei a fazer o curso de teologia. Comecei a estudar. Muitos na faculdade não conhecem essa seita, né? Ficaram muitos admirados. Eu fiz 4 anos de teologia e terminei o ano retrasado lá na Faculdade Batista. E hoje eu faço uma pós em interpretação bíblica, lá mesmo nessa faculdade. E eu quero dizer aos irmãos que Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Tudo aquilo que nós passamos ficou para trás. Hoje, a gente conta, lembra daqueles momentos amargos, não com tristeza por ter passado por aquilo, mas pela grandeza e a soberania que Deus nos retirou daquele lugar. Só Deus pode transformar vidas, só Deus pode livrar a nossa alma de todo mal, de toda dor. Hoje eu posso dizer a vocês que eu sou uma pessoa liberta, porque Cristo me libertou. Cristo me tirou todas as algemas, Cristo me tirou toda a raiva, Cristo me tirou tudo. Hoje eu não tenho raiva daquelas pessoas que estão lá, eu oro para que Deus venha guardá-las, venha libertá-las. Tenho orado muito pela minha família, que ainda, infelizmente, creio que seja por pouco tempo, eles vão sair de lá, e que Deus possa libertar a nossa família das garras de Satanás, porque é uma cegueira espiritual. Então, se teve um propósito em tudo isso, é para engrandecermos o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos conhece desde antes do nosso nascimento, e Ele nos chamou para divulgar a sua palavra, o seu bom testemunho nesta terra. Então, hoje eu procuro evangelizar. Eu estou passando por um problema muito difícil na minha família. Fui semana passada por causa de problemas de saúde da minha mãe. Hoje saiu o resultado da biópsia que a minha mãe está com câncer de mama, 83 anos, diabética, hipertensa, mal de Alzheimer. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito em tudo isso. Se nós estamos passando por esse problema hoje na família, quem sabe, né? Só o Senhor sabe que é hora de nós unirmos. Hoje eu já liguei para minhas irmãs, já falei para ela que nós temos que orar muito e orar só para Deus e para Jesus. Na sexta-feira que eu fui para fazer a biópsia com a minha mãe, antes de sairmos para o médico, eu falei, mãe, vem aqui, vou orar pela senhora. Orei por ela, e no caminho eu fui falando, mãe,
a senhora tem que pedir só para Deus e para Jesus. Eles têm o poder de transformar a sua vida, de salvar, de te curar. E hoje eu falei, liguei para minhas irmãs e falei, não é para pedir para ninguém mais, porque quem tem poder para curar é só Deus e Jesus. Então, nós estamos nessa pegada. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem muito a fazer por meio de nós, né? O Senhor tem nos levantado para aprender a sua palavra, para orarmos e para dar bom testemunho das nossas vidas. Então, hoje, eu sou muito grata ao Senhor Jesus, sou muito grata pela salvação da minha casa, sou muito grata pela salvação dos meus amigos, e eu só tenho que agradecer a misericórdia do Senhor, que Ele reina e vive para todo sempre nas nossas vidas. Eu sei que nós passamos por tribulações, nós passamos por sofrimento nesta terra, mas maior é o que está por vir. O que nós não podemos perder é a nossa fé no Senhor Jesus. E termos sempre em foco é a oração, porque eu creio que como Deus curou a Larissa de uma doença incurável, Deus nos tirou daquele meio, daquela perdição, Ele pode muito mais fazer. Ele pode salvar a nossa casa, a nossa família, todo aquele pessoal que está lá, os nossos vizinhos. O que nós temos que fazer é orar e ler a palavra do Senhor nos momentos que nós estivermos abatidos, caídos, porque quem nos sustenta é o Senhor Jesus. E da próxima vez eu quero trazer uma palavra. Hoje eu contei meu testemunho, mas a próxima vez eu quero trazer uma palavra para a nossa edificação também. E eu quero orar com os irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Jesus, porque Tu és o meu Deus maravilhoso, o nosso Deus que tem provido, o nosso Deus que nos tirou com mão forte e poderosa, Senhor. Ah, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é soberano, a Tua palavra nos diz que o Senhor é imutável, onisciente, onipresente, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó e que nós carecemos muito da Tua misericórdia, da Tua bondade. Senhor, abençoe a nossa vida, Senhor. Nos dê fé, nos dê entendimento, nos dê direção, nos dê amor, Senhor, para que nós possamos orarmos uns pelos outros. Neste momento, Senhor, eu quero levantar um clamor pelas nossas famílias que estão ainda enganadas pelo laço do passarinheiro. Eu sei que é o Senhor que convence, ó Espírito Santo. O Senhor tem um cuidado tão especial. Por isso eu te peço, Senhor, acampe ao redor da nossa casa, dos nossos familiares, Jesus, daquele povo que nós deixamos lá no Egito, Senhor, daquela direção aonde eles estão ainda enganados, mas que o Senhor possa resgatá-los com mão poderosa. Ah, Jesus, quantas pessoas estão sofrendo neste momento com esta pandemia. Quantos são aqueles que estão internados, Jesus? Que o Senhor possa trazer o seu manto precioso, o seu sangue precioso caia, liberta, Senhor, de todo mal, de toda doença. Ah, Senhor, alcance os necessitados, aquelas pessoas que estão necessitando de alimento, Senhor. Prover na mesa deles, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor usa quem o Senhor quiser para levar um alimento, uma palavra. Ah, Senhor, estamos aqui, somos seus discípulos, toca o nosso coração. Ah, Jesus bendito, como é bom falar contigo, como é bom saber que hoje nós somos livres, livres para te adorar, livres, Senhor, para orar, para falar contigo, porque temos acesso a ti. Ah, Senhor, obrigada por esta oportunidade bendita. Eu louvo o teu nome, eu te glorifico,
hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém e obrigada.